Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist de Física para o ensino médio. Nós estamos trabalhando com a ótica geométrica e vamos ver esse exercício cobrado na Universidade Federal de Minas Gerais, que vai trabalhar com o ângulo crítico ou ângulo limite, falando também sobre reflexão total. Eu trouxe o texto na íntegra, como está na prova. A figura abaixo representa a superfície S de separação entre os meios 1 e 2. Os raios 1, 2, 3 partem da fonte F em direção à superfície S. θc é o ângulo crítico, também podemos chamar de ângulo limite. Letra A. Explique se o raio 3, ao atingir a superfície, essa é a superfície, sofrerá apenas refração, apenas reflexão ou reflexão e refração. Justifique. Letra B. Considere os índices de refração dos meios 1 e 2. Você observa que isso aqui é o valor do índice de refração, 1,00, 2,00. Determine o ângulo crítico. O texto não fala, mas evidentemente que esses índices têm que obedecer à ordem de indicação dos meios. Então, o meio 1 tem esse índice 1, meio 2 tem esse índice 2, índice de refração do meio. Essa é a figura citada no enunciado. Nós temos aqui a superfície, aqui nós temos o meio 1, aqui nós temos o meio 2, aqui nós temos a fonte de luz, e aqui nós temos os raios. Raio 1, raio 2, raio 3. Aqui nós temos então o raio 2 e você vê que está marcando aqui θc. Então esse raio 2 com a normal vai definir a abertura, o ângulo que é chamado de crítico. Vamos marcar a normal. Então aqui nós temos a normal e essa abertura angular ela é formada por esse raio com a normal. Isso aqui vai ser o ângulo crítico, ou ângulo limite. A primeira pergunta, ele coloca o seguinte: o raio 3, o que vai acontecer com ele? Apenas reflexão, apenas refração ou refração e reflexão? Pessoal, esse raio ele está além do limite. Então, ele não vai promover refração. Ele simplesmente vai ter uma reflexão, reflexão total. Ele toca na superfície e já volta para o meio de onde saiu, que é o meio 2. O meio 2 é o meio mais refringente. Esse é o padrão. Aqui a velocidade da luz é menor que no meio 1. Então, esse é o meio mais refringente. Então, ele toca a superfície e volta para o mesmo meio. Isso é chamado de reflexão total. Então, vamos marcar. Então, raio de incidência, e aqui nós temos ele refletido, no mesmo meio, no meio 2. Agora, que ângulo é esse? É a segunda pergunta. Qual é esse ângulo? O ângulo crítico ou ângulo limite? Então, nós precisamos usar a lei de Snell-Descartes. Então, para isso, nós indicamos aqui, o N1 é o índice de refração do meio 1, é aqui. É o menos refringente. O N2 é o índice de refração no meio 2, é o mais refringente. A gente sempre parte do mais refringente para o menos refringente. Então eu vou adaptar a forma. Diz o seguinte, que N de um meio A, o meio A agora vai ser o 2. Adaptar conforme está no texto. Vezes o seno do θ limite, ou seja, do ângulo limite, é igual ao NB. O B agora vai ser o 1, vezes o seno de 90 graus. Essa fórmula foi demonstrada no primeiro vídeo da série. Você volta os vídeos e você vê como se chega nela. Agora a gente só usa. O índice de refração do meio 2 é o número 2. Vezes o seno do θ é a pergunta.
O índice de refração do meio 1 é o próprio 1. Coincide. E o seno de 90 também é 1. Então, vamos deixar limpinho. 2 vezes seno de θL é igual a 1 vezes 1, 1. Isolando seno θL, esse passa a dividir 1 sobre 2. Agora você pergunta o seguinte: qual o ângulo que faz com que o seno tenha esse valor, meio, 0,5? Esse ângulo é o ângulo de 30 graus. Então, θL vale 30 graus. θL significa o ângulo limite, é essa abertura aqui. Os raios que incidirem à superfície, respeitando esse limite angular, eles vão ter uma refração no meio 1. Apenas os raios que incidirem respeitando esse limite angular. Nós teremos a refração. Esse ângulo, 30 graus. θL significa ângulo limite. O nosso exercício na prova, ele chamou isso de C. θC. É a mesma coisa. θC, 30 graus. Na questão A, explicar se o raio 3, ao atingir a superfície, sofrerá apenas refração, apenas reflexão ou reflexão e refração. Apenas reflexão. Apenas reflexão. É a reflexão total. Letra B. Considere os índices de refração dos meios, né, valendo 1, valendo 2, determine o ângulo crítico. Então, vamos colocar conforme ele usou aqui. O θC vale 30 graus. É aquela abertura. Então, aqui nós temos 30 graus. 30 graus. Essa abertura aqui vale 30 graus. Aqui é normal. Eu coloquei esse raio aqui. Esse raio incide aqui na superfície e reflete aqui. Você vê que ele está se afastando da normal. A refração está se afastando da normal. O outro que já veio no original está mais afastado da normal. Esse aqui, que é o limite, ele vai se afastar tanto que ele vai se projetar exatamente sobre a superfície. Isso aqui ainda é considerado uma refração, mas é uma refração no limite. Então, os raios que incidirem à superfície, sendo eles pertencentes a essa abertura angular, eles vão produzir uma refração. Refração no meio 1, que é o meio menos refringente. Aqui ainda aconteceu a refração. Claro, existem infinitos raios aqui, mas os raios incidentes que estão após esse limite aqui não mais promoverão refração no meio 1. Simplesmente teremos uma reflexão voltando para o próprio meio de onde partiram. E isso é chamado de reflexão total. Foi isso que eu marquei aqui para o raio 3, que era uma das perguntas do exercício. Aconteceu com ele a reflexão total, porque ele está fora dessa abertura angular, 30 graus, que é o limite, como a gente acabou determinando. Gostou desses exemplos? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal Matemática Já. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Pessoal, é importante que você fortaleça o nosso trabalho. Assim você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante, pode ser útil a muitas pessoas. Os nossos vídeos têm esse padrão. É uma conversa direta, objetiva com você, trabalhando exercícios como se fosse no seu caderno, no seu material. Veja a playlist completa. Até mais. Tchau!